Ó, Processos Visual Studio, que é, vamos dizer assim, vamos entender onde que nós estamos, né? A Microsoft criou a linguagem C Sharp porque ela tinha um problema com relação ao Java, certo? Então, o Java, a linguagem C Sharp, ela vem do consórcio Java, na realidade, né? E o que que é que ela tinha? Ela vem com um processo de ser uma solução de uma linguagem onde a própria Microsoft poderia ter o controle do processo, né? Ela já tinha o Windows há muito tempo, ela tentou usar o Visual Studio, Visual Basic como linguagem de desenvolvimento para as aplicações dela, mas ela não era estável, tinha certos problemas. E daí ela passou a criar, com base na linguagem Java, a qual a Microsoft fazia parte do consórcio, ela passou a desenvolver a sua própria linguagem, que seria C Sharp. E o C Sharp ela tem parte da linguagem C++ e parte da linguagem Java, né? Quais são as diferenças? A diferença é que o C Sharp, como teve arquitetos que entraram no processo para poder estabilizar a versão, que foi em torno de 2008, mais ou menos, 2007, 2008, criou-se então uma versão de C Sharp que passou a se tornar mais estável. E essa versão de C Sharp, então, ela passa a ter características que são parecidas com a linguagem Delphi, certo? Em que sentido? O Delphi é uma linguagem que tem uma IDE, né, que tem um ambiente de desenvolvimento. Esse ambiente de desenvolvimento também já existia no Visual Basic, só que o Visual Basic ele tinha alguns problemas na sua arquitetura. E lá para 2008 ela tentou criar uma nova versão desse Visual Basic, mas não foi muito feliz. E daí passaram a investir no processo, no projeto C Sharp, né? E esse projeto C Sharp, então, ele herda as características do Java, entre elas ter a máquina virtual. Só que a máquina virtual Java, que era a VM Java, no C Sharp passa a se chamar plataforma .NET, né? A plataforma .NET seria a máquina virtual Java da Microsoft, né? E uma das características é essa questão de que ele tem um garbage collector, que é um coletor de lixo, que são poucas linguagens que usam esse recurso. E o que que seria esse garbage collector, né? Então, se cria as classes, e quando um objeto que foi criado da classe, ele deixa de ser utilizado por um certo tempo, ele vai lá e desativa ele, né? Dentro da linguagem C é o free. Você dá o free que libera espaço. Dentro da linguagem C Sharp, então ele usa o garbage collection faz esse processo. E a ideia do C Sharp tinha o objetivo de fazer como Java. Então ele ia servir para rodar em Linux, em Windows, em Mac, eh, na geladeira, em qualquer coisa que tivesse programa embarcado, certo? Era essa a ideia. E além dessa possibilidade, a projeto C Sharp foi feito para que ela pudesse ser desenvolvida em desktop, funcionar no ambiente de um computador desktop, que vai estar lá, como a gente fala, aplicação desktop, rodar na web, o Java roda, criar sites, criar e-commerce, criar várias plataformas web e mobile, poder fazer rodar no celular, fazer ele funcionar no celular, fazer rodar em vários dispositivos chamados vestíveis, né? Não só o celular, mas também rodar no Watch, tem aquele anel também que tem hoje, né? Vários dispositivos onde você pudesse ter um Linux lá rodando, um micro Linux, que é o que acaba acontecendo, você pudesse trabalhar com ele, ele pudesse interagir dentro desse ambiente como um todo.
né? O que nós vimos até agora dentro da linguagem C Sharp foi um ambiente console, certo? E a Microsoft fez o seguinte, então, lá em 2015, mais ou menos 2014, 15, 16, eu não sei, não lembro bem o ano, a Oracle, que é detentora do Java, que comprou da antiga Sun, né? A Sun era uma empresa que fabricava servidores e que quebrou. Aí a Oracle, que é uma empresa de banco de dados, foi lá e comprou a Sun, certo? E só que a Sun que era responsável pelo desenvolvimento do Java, né? E daí a Oracle, lá por meados de 2015, ela falou, não, o Java vai ser só para a Oracle. Ela vai, nós vamos entregar a versão para a comunidade, que é o Java foi uma linguagem, como era um software livre, e ainda continua sendo software livre, teve aderência de muitos membros da comunidade que contribuíram para ajudar a resolver problemas, que ajudaram a dar soluções, que deram um caminho para ser resolvido pela plataforma Java. E lá nessa época, a Oracle falou: não, agora o Java é só da Sun, só para o banco de dados Oracle que nós vamos trabalhar. E vamos entregar versões de um ano atrás para a comunidade. Aí muitos da comunidade fizeram o quê? Se revoltaram com esse processo e resolveram sair do consórcio Java, né? Um ano ou dois depois, ela teve que voltar atrás a hora, certo? Mas, em paralelo com isso, o CIO que substituiu o Ballmer da Microsoft resolveu que software livre não era o bicho-papão, que não era um processo que ia acabar com a Microsoft. Que até então, nada de software livre entrava na Microsoft. E esse novo CIO da Microsoft resolveu conhecer o que era o software livre. Tanto é que a versão do Windows 11, ela tem o core do Windows 11 é do Linux, certo? Então, ela mudou muitos processos, mudou coisas que existiam no Linux que tinha dificuldade, quer dizer, no Windows era muito diferente, eles ajustaram para poder fazer, tanto é que eles tiveram problemas com o Windows 11 no quesito Explorer, o Windows Explorer, porque o Windows Explorer no Windows 11, a forma como era desenvolvido o gerenciador de arquivos do Windows era muito diferente do Linux. E daí eles refizeram esse processo, eles resolveram adotar esse formato. Então, em contrapartida, com o que a Oracle passou a dizer, não, vocês não vão ter mais acesso ao Java, a Microsoft falou o seguinte, não, nós vamos fazer o C Sharp ser o novo Java. Vamos abrir ele para a comunidade e queremos a comunidade junto no desenvolvimento do C Sharp. E uma boa parte desses que trabalhavam na comunidade junto com o Java migraram para o C Sharp, criando então o .NET Core, que é o quê? Que é uma plataforma que leva em consideração tudo que o Java faz. Ó, aqui tem um ecossistema rico, desenvolvimento de jogos, segurança e gerenciamento, multiplataforma, multiparadigma, né? Fortemente tipado, orientado a objetos, certo? As principais características, né? Então, a Microsoft falou assim, não, mas como é que vocês vão fazer então para que as aplicações continuem mantendo a mesma característica? Eles criaram um calendário, onde dentro desse calendário tem as versões do .NET Core, né? Vou colocar aqui, ó. Eles criaram uma agenda, que era agenda de atualizações. Eles criaram um formato onde tinha, ó, no momento, ó, .NET 8, de longa duração até novembro de 2026, né? Começou
Data do lançamento, novembro de 2023 até 2026. Então a Microsoft fez o quê? Primeiro, tinha lá um formato que era, ó, 2019 aqui, ó. Ela criou um calendário onde ela faz o quê? Tudo que tem no framework .NET que tinha originalmente, ela criou em paralelo com o .NET Core, que já começou, esse aqui é a versão 3, mas o .NET Core 1 era para ter, tinha uma parte do que tinha o .NET Framework. Aqui não está todo, aqui já é 2019, versão 3.1, certo? A primeira versão foi acho que 2015. E ela criou um calendário das entregas das atualizações, onde nesse formato .NET, .NET 8, aqui no caso seria .NET Core, né? Passaria a ter um prazo onde você passaria a ter novas versões com novos recursos. Mas daí como é que fica? Ah, mas a Visual Studio, onde é desenvolvido o C Sharp, é uma plataforma paga, continua sendo pago, certo? E a plataforma Visual Studio Community, ó, 2022, foi criada uma plataforma Community. Essa plataforma Community dá direito a você utilizar a plataforma de desenvolvimento, o .NET, o Visual Studio Community, certo? Que vocês podem baixar aqui e que foi colocado como da seguinte maneira: a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro com ele, você é obrigado a comprar uma licença do produto Visual Studio, certo? Para uso acadêmico, uso para brincar, para treinar, que não esteja ganhando dinheiro, você pode usar essa plataforma. Ou você pode desenvolver a plataforma usando o .NET Core. Aí .NET Core passa a ser uma plataforma gratuita, livre. Você pode usar no VS Code, né? Pode usar no Visual Studio Code, Visual VS Code. Você pode desenvolver no VS Code e você pode desenvolver em outras plataformas, certo? Mas o que acontece? A solução propriamente dita, ela passa, o produto continua a existir. E um outro quesito, antes tinha Visual Studio para Mac, não tem mais. Não existe mais Visual Studio para Mac. Visual Studio virou exclusivamente para a plataforma Windows, certo? Então não tem Visual Studio para Mac, tem uma outra ferramenta desenvolvida pela comunidade similar ao Visual Studio, em que você pode desenvolver no Mac, certo? E continua podendo. Mas o produto Visual Studio para Mac deixou de existir, tá? Bom, o que que acontece? Dentro do conceito de Visual Studio aqui, daí o que que acontece? Ele tem um conjunto de ferramentas que você pode utilizar para desenvolver. Esse desenvolvimento dessa plataforma Visual Studio, ela leva em consideração, então, o conceito Community, como eu falei, que é gratuito para estudantes, projetos abertos ou desenvolvimentos individuais. Ela tem o Visual Studio Professional, ferramenta de desenvolvimento, né, para a área profissional pequenos negócios. E tem Visual Studio Enterprise, que é para grandes corporações, para empresas grandes, que daí cada um tem um processo à parte para ser pago, né? Você pode avaliar gratuitamente, mas você tem que pagar se você utilizar essas soluções. Esse Visual Studio, ele permite que você desenvolva em C++, desenvolva em C Sharp, desenvolva em ASP.NET. Tem uma série de ferramentas que você pode utilizar para desenvolver usando o Visual Studio, certo? E você pode desenvolver em paralelo, caso você queira, como eu disse, uma plataforma gratuita, né, usando o C Sharp, o Visual, o VS Code. Você pode desenvolver com o VS Code de uma forma básica, certo? Vai conseguir fazer tudo? Só não vai conseguir desenvolver para Windows, o desktop, certo?
Aí você faz games, você pode fazer games para desktop, pode fazer. A plataforma permite criar jogos para Xbox, por exemplo. Como era uma das ideias da Microsoft, justamente quando lançaram o Xbox, poder ter uma linguagem que pudesse desenvolver numa plataforma dela. E é justamente a ideia do C Sharp, certo? Então, é uma ferramenta. Você vem aqui, vamos colocar aqui, ó, modificar. Estou no Visual Studio Community, aqui, né? E você vem aqui, ó, o que que ela tem aqui, ó? ASP.NET Desenvolvimento Web, linguagem Python, desenvolvimento Azure. Azure é a nuvem da Microsoft, né? Desenvolvimento Node, JavaScript Node, né? Desenvolvimento Desktop.NET, aqui ó. Esse cara aqui cria WPF. WPF é Windows Professional Forms. Tem Windows Forms, aplicações console, usando C Sharp, Visual Basic, F Sharp, com .NET e .NET Framework, certo? O .NET Framework, ele parou, diz que não vai ter novas atualizações, pelo menos provisoriamente. É que nem tudo da Microsoft a gente considera definitivo, né? O Windows 10 era para ser o último Windows. Não sei se vocês se lembram do anúncio da Microsoft. O Windows 10 vai ser o último Windows. Já tem o Windows 11 e tem projeto Windows 12, certo? Então nem sempre tudo é definitivo, né? Bom, esse é o que a gente usa. Mas esse aqui do lado, aqui, ó, desenvolvimento .NET multiplataforma, app UI. Cria aplicações para Android, iOS, Windows, Mac, a partir de um único código usando C Sharp com .NET MAUI. MAUI é uma evolução do que a Microsoft comprou uma empresa que desenvolvia em paralelo um negócio chamado Xamarin, que era a solução para desenvolvimento de aplicativos móveis. Ela levou um certo tempo a mais para trabalhar e investir nela, mas ano passado ela trouxe novo desenvolvimento, que é essa solução MAUI, né? Aqui ela permite, dentro desse Visual Studio, em desenvolvimento desktop para C++, né? Hoje não muito utilizado, desenvolvimento de aplicações Windows, né? Aí criando com Windows e C Sharp, C++, desenvolvimento mobile com C++, certo? Por que que tem ainda coisas com C++? Porque a linguagem C++ ela acessa mais facilmente o baixo nível. Não que C Sharp não possa ser usado para isso, mas ela permite criar uma interface mais fluida para trabalhar com ambientes de baixo nível, ambientes ditos embarcados, né? O que que seria isso? Já ouviram falar da indústria 4.0? Toda automatizada, onde você tem todos os controles sendo feitos por uma única estação? O que acontece? Ela vai trabalhar com essas soluções usando C++ ou C Sharp, e ela vai poder ter controle da planta inteira. Planta é o termo que se dá a uma fábrica, certo? Onde tem os equipamentos, onde tem a linha de produção, né? Aí aqui nós temos desenvolvimento de jogos usando o Unity. Unity é o nome da biblioteca de desenvolvimento que pode ser para 2D, 3D, né? Que é um ambiente que a Microsoft colocou, né? Juntamente com o que pode ser com C++ também, né? Para que você possa usar soluções. Ah, por que que tem Python? Que a Microsoft considera a utilização de Python como sendo uma linguagem de software livre, que também possa ser desenvolvida integrando com as soluções da Microsoft. Para quê? Para usar coisas como Data Science, ciência de dados lá, né? Onde você vai usar muitas ferramentas usando Python. Poderia ser R também, ou outras linguagens que também fazem o mesmo papel, né? Mas ela simpatizou com essa parte do Python, né? Aí, ó, desenvolvimento e armazenamento de dados, que você pode conectar em qualquer tipo de banco de dados. Aqui ele coloca SQL Server, mas pode ser com outras bases de dados, considerando a nuvem também, né? Aqui, aplicações de ciência de dados, análise de linguagens, né? Ferramentas de criação de aplicativos com ciência de dados, incluindo Python e F Sharp, certo?
E depois, desenvolvimento e extensão do Visual Studio, né? Criar novas extensões de códigos que podem ser, por exemplo, interligados a soluções onde a sua própria aplicação criada em C Sharp possa se integrar, por exemplo, com o Word, com o Excel, com outras plataformas que você tem em desenvolvimento, certo? Desenvolvimento, Office, SharePoint. Então, criação que é o Office tem lá o Visual Studio, como é que chama? Visual Studio Application, VBA, dentro do pacote Office. Ela faz essa integração com outras soluções, certo? E aqui, para poder se integrar com o Linux, aqui, desenvolvimento inserido em C++, né? Então, o C Sharp e as soluções do Visual Studio tudo, quase tudo que está aqui, com exceção desse item aqui, desenvolvimento de aplicações desktop com .NET, o restante elas podem ser desenvolvidas dentro do Visual Studio VS Code, certo? É só esse item aqui que é usado usando o Visual Studio, né? A instalação, você baixar um instalador lá, você vai baixar um arquivo pequenininho, rapidinho, falar, muito rápido essa instalação. Muito rápido, não. É, Ele vai baixar esse aplicativo aqui, que é o Installer. Aí você vai selecionar o que tem aqui para você poder baixar as interfaces que você precisa. E baseado nisso, daí sim você vai instalar a plataforma que você tem aqui, certo? Isso vai dar acesso ao Visual Studio de uma maneira que você consiga desenvolver qualquer tipo de aplicação, certo? O que seria o sonho de consumo de qualquer empresa de software? Seria você poder trabalhar com uma única linguagem para fazer soluções para todas as plataformas. Porque daí você não precisa aprender um monte de linguagens diferentes e com a mesma equipe você consegue dar conta do recado. Não é isso? Então, a ideia da Microsoft é realmente ser melhor do que o Java faz, certo? Essa é a proposta dela, né? E a proposta dela, ela tem um agendamento que deve ir até 2035, se não me engano, se não me falha a memória. Ela tem uma ideia de ter soluções para trabalhar com a Visual Studio e tudo mais, de maneira que consiga desenvolver plataforma, o processo até lá na frente, não é coisa a curto prazo, certo? Mesmo porque ela tem essa parte de games que ela quer investir mais, né? A ideia do MAUI aí é justamente para poder ter esse acesso também para poder criar games que rodem em Windows, em Linux, em Mac, em qualquer plataforma, né? Então, essa proposta MAUI que tem aqui, ela contempla essa possibilidade de poder trabalhar com vários sistemas operacionais diferentes. E realmente ela não depender de terceiros para poder fazer esse processo acontecer, certo? E realmente tem uma boa parte da comunidade que está investindo dentro dessa proposta C Sharp, certo? Quando eu voltei à coordenação, eu fiz um levantamento na cidade. Que até então eu conhecia várias empresas que trabalhavam com Java e nós tínhamos Java, tanto em ciência da computação quanto em sistema de informação, certo? E eu fiz um levantamento nas empresas que eu conhecia, é onde eu tive acesso, e 90% das empresas já tinham migrado para C Sharp, certo? O cara da Inteltec que veio dar palestra, eles já começaram, quando eles começaram a empresa, já começaram com C Sharp, certo? É, Tem umas empresas que mexem com desenvolvimento na área contábil aqui na cidade. E eles também migraram para C Sharp. Algumas empresas ainda estão desenvolvendo em Delphi e em Java, mas são poucas empresas, certo? E nós mudamos a estrutura de desenvolvimento dos cursos focado nessa pesquisa. Por quê? Porque o objetivo não é fazer o curso pelo curso só.
Por ser bacana, vai ficar bom assim, não é? A ideia não é essa. A ideia é que vocês tenham um mercado de trabalho. E o objetivo é juntar com o mercado de trabalho o que que eles estão precisando e, baseado nisso, a gente poder fornecer condições de que vocês possam fazer estágio, possam trabalhar, que é o caso, por exemplo, da prefeitura. A prefeitura também trabalha com C Sharp. Anteriormente, eles tinham uma outra linguagem de programação, mas eles migraram para todo esse formato. Então, a RP Smart, que é uma das empresas que eu mandei vaga de estágio esse tempo atrás, ela é uma das empresas que trabalha com C Sharp, né? É, a prefeitura como um todo trabalha com C Sharp, soluções da Microsoft, né? E várias outras empresas. A LAR Medianeira também trabalha com soluções da Microsoft e fez o mesmo processo. Elas foram algumas das empresas que eu fui visitar para conversar a respeito desse processo, certo? Então, o que que nós temos? Esse formato todo é porque não só aqui na cidade, mas tem acontecido que o Java tem uma tendência dela cair. Por que que o Java tende a cair? Primeiro, que uma boa parte da comunidade que contribuía para o desenvolvimento da linguagem Java abandonou a Oracle e passou a trabalhar na solução da Microsoft. Isso tem criado soluções em que o C Sharp ou o Visual Studio, ou a solução de um modo geral, sendo ela .NET Core ou .NET Framework, são soluções que vão ficar por um bom tempo. E qual que é o problema do Java? O Java, ele, embora ele seja um software livre, entre aspas, ele é um software que depende de hardware. Ele devora hardware. Então, se você vai colocar uma solução, que é uma tendência, que aconteceu em algumas empresas, de colocar a solução na nuvem, por exemplo, o que que acontece? Se você, o Java faz o quê? Ele consome memória, ele consome processador, ele consome largura de banda, que você, para você transitar, ele vai consumir. E isso tudo faz com que o custo na nuvem, com uma solução Java, se torne cara. Ela tem uma proposta de retrocompatibilidade do Java. E essa retrocompatibilidade do Java faz com que, hoje eu não sei se eles mudaram, mas a solução deles era compatível com o Windows XP. Ah, mas eu não uso o Windows XP. 99% dos usuários não usam, mas eu tenho 1% que usa. E eles mantêm essa retrocompatibilidade. E o Garbage Collection do Java, ele demora muito para liberar o espaço de memória. Então, se é uma coisa que consome muito processamento, ela demora muito para liberar. Quando você coloca na nuvem, o que vai acontecer? Tudo vai ficar caro. Você vai pagar, porque você paga na nuvem, você paga para carregar, você paga para baixar, você paga para processar, você paga pelo consumo de memória e você paga pela largura de banda. Então, muitas empresas começaram a abandonar esse formato. Quem já tem, já está funcionando, não vai mudar tudo isso, a não ser que seja necessário. Caso contrário, vai continuar mantendo, certo? Mas muitas empresas passaram a fazer projetos novos baseados no C Sharp, né? E a ideia? Nós tínhamos, aqui em sistemas, tínhamos Delphi. Mudamos o Delphi. Por quê? Porque o Delphi, ele tem um mercado desktop, mas ele não desenvolve web. Ele passou a desenvolver mobile, mas é a mesma ideia do MAUI. O que que ele faz? Como é que ele desenvolve? O Delphi, ele desenvolve MAUI para mobile, só que ele usa o Java por trás. Mas como que usa o Java por trás? Ele faz o código, ele escreve, reescreve o código Java usando o código Delphi criado, certo? Isso gera que o executável colocado no mobile, ele é maior. Ele vai ser bem maior do que o executável que fosse criado no Java diretamente, né? Só que a Microsoft já fez isso com o malware. Só que a variação da Microsoft não é com Java, é com C++, que vai dar mais velocidade, vai dar mais condições. E o executável criado pelo C Sharp, ele tem uma característica.
O fato dele usar a máquina virtual, a VM, e por que que eu tenho que usar um .NET 8 e não usar um .NET 5, um .NET 4, 3.5, 3.1, como aqueles que eu mostrei no site lá, é que a biblioteca daquilo que você está criando vai estar dentro desse .NET. Então, é o quê? Vamos dizer assim, eu vou estar criando uma linguagem de programação. Nessa linguagem, os códigos que a gente coloca, eu vou na linguagem C lá, eu tenho que colocar o include, colocar a biblioteca, não é isso? Dentro da linguagem C, ele vai colocar aquele código da biblioteca que eu estou colocando no include junto com o executável, para ele poder ter acesso àquele executável e poder atualizar ele e poder funcionar. No C Sharp, isso não acontece. Ele precisa da rotina. O que que ele faz? Ele vai nessa biblioteca .NET ou .NET Core, no 8 ou no 9, que saiu agora. Ele vai usar essa biblioteca, os recursos que já estão naquela biblioteca. Então, não precisa ter no código-fonte essa parte do executável. E ela faz o quê? Ela chama aquela biblioteca lá e executa ela junto com a sua aplicação. Então, o executável criado em C Sharp é um executável muito leve. Em- Seja no mobile, seja no Windows, seja no Linux, seja onde for, certo? E ele vai criar um código que vai conseguir dar uma solução boa, leve e não vai consumir tanto. E o Garbage Collection do C Sharp, ele é mais otimizado. Então, ele não leva tanto tempo para liberar espaço de memória, certo? Então, o que que se tem? Se tem uma solução que eu diria, na minha avaliação, não quer dizer que seja a geral, né? Mas, salvo talvez algumas linguagens específicas, JavaScript, que possam dar um desempenho mais interessante, por alguns quesitos específicos de arquitetura ou de velocidade de execução, o C Sharp é para ser uma linguagem que consegue atender a todas as possibilidades de desenvolvimento que a gente tem hoje, certo? De uma maneira que a baixo custo. Você pode pagar para ter uma solução um pouco melhor, para ter uma facilidade, talvez, porque usando o Visual Studio, nós vamos ver que tem uma facilidade relativamente grande, certo? E o que eu diria para vocês? Ela vai conseguir gerar soluções para várias plataformas diferentes, usando a mesma plataforma que você está usando para desenvolver. O que nós fizemos no console, até agora. Vamos usar ela no desktop, que é essa solução aqui, que pode ser na web e no mobile. E quem se interessar fazer games, que seria fazer jogos, certo? Também pode usar ela para desenvolvimento de jogos, usando a plataforma Unity, certo? Ou seja, ela vai fechar praticamente rodando na nuvem, rodando no servidor local, em vários formatos diferentes. Bacana? Então, o que que vocês têm que fazer? Primeiro, entrar no site e buscar por Visual Studio. Vocês vão baixar o instalador para ele. Esse Community não pode ser o Professional. Se baixar o Professional, vocês correm o risco de ter que pagar licença depois. Community, como se diz, ele é livre, ele faz as mesmas coisas que o outro faz, e a Microsoft mudou um pouco o contexto, porque ela tinha muita dificuldade em entrar na área de plataformas de desenvolvimento. Porque o Java era consistente, era gratuito. O Delphi era pago, era consistente, mas roda para desktop. E o Visual Studio, como está aqui, a ideia é que ele faça o mesmo conjunto. Daqui do que tem, o que que eu recomendo vocês colocarem? Então, podem colocar esse ASP.NET aqui, primeiro que está aqui. O Node aqui, no caso, não seria necessário. Esse solução aqui, desenvolvimento desktop com .NET, esse aqui. Esse do lado, que é o com MAUI, né? Esses três caras aqui é o mínimo para a gente poder trabalhar, certo? Ele demora para baixar?
Demora para baixar. Demora para instalar? Demora para instalar. Quem não comprou notebook agora, vai comprar agora, pense num notebook um pouquinho mais gamer. Não para jogar, né? Mas é que ela vai dar. Peguem processadores com final H, certo? Final U vai ser, ele é para ser ultra leve e ele não vai dar muito poder de processamento, certo? Mas vocês vão ter disciplina de redes, SO, vocês já tiveram SO2? Agora, né? SO2 fez máquinas virtuais? Quem é SO2 geralmente trabalha com máquinas virtuais, certo? Mas em redes vai trabalhar mais ainda. Então, pensando nisso, um equipamento que seja razoável aí para poder dar conta do recado. E o Visual Studio, ele vai pesar, certo? Ele é pesado, né? Vocês coloquem isso aqui e mandem instalar, certo? Ele vai fazer a instalação para vocês. Não façam aqui na faculdade, façam em casa, um cabo de rede conectado, certo? Não pelo Wi-Fi, que ele vai demorar pra caramba, tá ok? E o que que a gente faz com esse Visual Studio, né? Então, tá ali, coloquei lá. Então, vamos dar uma olhada no que é que é. Então, eu abro o Visual Studio, vou abrir um projeto aqui, não está completo, mas aqui a gente cria as classes como as classes que a gente estava criando, ó. Só que cada classe é um arquivo, certo? Isso aqui é uma classe pai. Aqui eu tenho uma classe países que herda de pai, certo? A gente faz as mesmas coisas que a gente fazia até agora. Não vai mudar nada disso, né? O que que muda? Muda que aqui na interface eu passo a ter agora formulários, que a gente não tinha até agora, certo? E esses formulários, o que que ocorre? Eu tenho o formulário pai, aqui eu tenho o que a gente chama o modo eh, design, né? Aqui é classe. Vamos pegar aqui. Form, eu tenho o modo design. E o modo design ele tem um form, esse aqui é um form pai. Desse cara aqui ele herda para esse form aqui, que é um form de cadastro, e herda para esse cara aqui, que é um form de consulta, certo? E isso permite que eu faça algo assim, né? Vou pôr para rodar. Cadastro, cidade. Ah, aqui eu não criei. Estado. Mando incluir. Vem aqui, mando buscar. Ah, tá. Por que que eu estava mexendo no código? Mas ele cria formulários onde eu posso criar um forma de consulta e um forma de cadastro, certo? Dessa forma, o que acontece? É uma aplicação desktop, certo? Onde a gente passa a ter uma interface. Tá claro aqui? Então, ele leva em consideração. É uma aplicação tipo Windows, onde a gente vai conseguir trabalhar. Ele está reclamando do banco de dados aqui. Deixa eu abrir. Ó, aqui eu tenho o banco, aqui eu tenho uma tabela, certo? Isso, tabela dentro tudo do mesmo ambiente. Então, eu consigo criar um, um formulário que vai estar ligado com um banco de dados, que vai estar ligado com tudo. Consigo checar toda a base do que eu tenho. E a execução leva em consideração que a gente consegue ligar, que é a classe, com o formulário e fazer esse processo funcionar. Deu para entender? Então, nós vamos trabalhar com esse formato
levando em consideração que eu consigo mexer com a base de dados e consigo trabalhar, vou conseguir fazer a operação de incluir, alterar, excluir, certo? E consiga consultar e ver se já tem e fazer, que seria uma aplicação propriamente dita. Deu para entender? E depois vocês podem trabalhar esse camarada, levando em consideração para criar aplicações, um RP, um Enterprise Resource Plan, né? Uma folha de pagamento, um financeiro, um contas a pagar, contas a receber. Tudo é possível fazer baseado dentro desse contexto, certo? Operações de negócio, né, que possam ser desenvolvidos por vocês mesmos ou trabalhando em alguma empresa que vocês possam estar vinculados. Bacana? Alguma dúvida? Deixa eu mostrar. Acho que a aplicação que tem aqui não vai estar inteira. É, aqui não está inteiro. Entendido? Então, na próxima aula nós vamos começar fazendo o quê? Eu vou, quem tiver notebook já traga o Visual Studio instalado, para a gente poder checar os problemas que tem com a instalação, certo? Mas nós vamos começar trabalhando com o Visual Studio. Vocês vão começar criando as classes, e eu vou começar mostrando como é que cria os formulários, certo? E nós vamos começar criando o form Py, como está aqui. Vamos herdar ele para um form consulta. E no form consulta vamos herdar e vamos criar um form de cadastro. E do form de cadastro vamos criar. Aqui tem país, estados e cidades, certo? Vamos criar o diagrama de classe e vamos começar a implementar esse camarada aqui. Tudo bem? E vamos utilizar tudo que a gente viu até agora e mais alguma coisa. Hã? Nós vamos ter duas provas, né? Oi? Não, né? É, Nós estamos numa questão que tem assim, a nossa prova está agendada para o dia 25, 25, né? Dia 18 é feriado, né? Dia 20, perdão, dia 18, dia 20. 20 de novembro é dia da consciência negra. Passou a ser feriado a partir do ano passado, certo? Então, oi? Dia 2? Não,
A minha ideia é fazer dia 18. Acho que não tem prova marcada para vocês dia 18. Pode ser? Vai, certo? A dia 18 seria a prova escrita com o que a gente viu até agora. E do dia 25 vai ser a prova prática. Fechou? Ou querem fazer antes? Quiserem fazer antes, a gente pode fazer no dia 11. Hã? Do dia 11? Não, é que é assim. Quanto mais fácil, mais rápido a gente fizer, mais tempo vocês estão mais próximo daquilo que nós estamos vendo. Nós vamos entrar na parte gráfica, certo? Mas fica a critério de vocês. No princípio, para mim, estava previsto dia 18 e dia 25. Oi? Dia 18 mesmo. Tá bom. Fechou? Ou é melhor na quinta, dia 13? Começa às 19. Pode ser? Não tem problema com isso. Pois é, dia 18 é mais difícil para mim, começar às 19. Só falando que tá marcado para que dia? Dia 11? Hã? 11, né? Podemos fazer dia 13? Começando às 19? 13? É que vocês não têm prova nessa semana, mas eu acho que é mais tranquilo do que pegar próximo, mais próximo de prova, né? Tem problema da ansiedade, tem problema, tem alguns fatores aí no meio do caminho aí, não tem? Pode ser dia 13? Fechou? Então tá bom, vamos combinar. É essa parte que a gente viu até agora, né? Ó, ó, combinado então? 13 e 25.